Boa noite, pessoal chegando, entrando. Vamos ver. Já começaram a entrar na live. Esperamos sempre 5 minutinhos para o pessoal chegando. Aparecida, Silvana. Tá dando reflexo aqui na minha laptop do som. Vamos ver, ajustando. Contando os minutos para começar, enquanto o pessoal chega. Uma noite quente aqui para nós, não sei como está para vocês, mas aqui no interior de São Paulo, aqui perto do norte do Paraná, mais interior de São Paulo, e estamos com bastante calor. Passamos 2 dias de frio e já ficou calor novamente. Vamos ver. Estão informando. Faltam 2 minutinhos mais para começarmos. Como sempre, esperamos 5 minutinhos para o pessoal começar a reconectar. E ainda assim tem gente que vai entrando sempre durante a live, né? Chegando mais gente. Muito bem, boa noite. Hoje a luz está bem em frente aos meus olhos e uau, tá difícil enxergar o nome, mas todas bem-vindas, muito bem-vindas. Vamos ver. Pois muito bem, já são 8h05, né? Começamos. Para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, meu nome é Elo Ramalho, sou mentora de treinamento mental e ensino a treinar sua mente para aprender a lidar com suas emoções para ser feliz, porque afinal tudo que fazemos sempre é buscando ser feliz, certo? E hoje nós vamos estar conversando sobre reagir ou agir. E qual das duas formas de viver, de estar, de ser, de encarar nossa vida nos leva a ser mais felizes ou não, nos faz gerar mais dificuldades e mais problemas ou não, né? E só relembrando um pouco para as pessoas novas que estão entrando na live agora, que estão começando a me conhecer, treinar a mente é algo que ocorre com todos nós desde que nascemos. Somos treinados por nossos pais, pela família onde vivemos, a cidade aonde nascemos, o país no qual nascemos, a cultura que vivemos. Às vezes nascemos em algum país, mas a nossa família nos treina de acordo com a cultura da onde ela vem, mesmo estando num país diferente. E alguns desses treinamentos nos levam a viver uma vida independente, nos leva a desenvolver autoconfiança, e alguns deles nos levam a ter crenças limitantes, a ficar inseguros e a viver uma vida não tão feliz.
E então, o treinamento mental e toda essa nova onda de mind training, de mindfulness, que é atenção plena a nós mesmos e aos demais, nos ajuda a transformar nossa mente para que nos conheçamos mais, aprendamos a lidar com nossas emoções, estando no aqui e agora, para poder ter uma vida mais feliz, relações mais fluídas e viver mais feliz. E o treinamento mental primeiro começa com um treino de foco de atenção, a atenção unipontual, em determinados exercícios de meditação que nos fazem voltar para nós mesmos, nos observar nossas qualidades, nossas inadequações, porque a gente só pode dar aquilo que tem e precisamos conhecer muito bem quem somos e o que temos para dar. Porque muitas vezes vivemos em piloto automático e as pessoas dizem: você já notou que você faz assim ou faz assado? E a gente já vive dessa forma há tantos anos, não percebe que faz isso. Então precisamos começar a treinar nossa mente para olhar para nós mesmos e ir nos conhecendo. E depois olhar bem aos demais, sem julgar, e ver realmente como são, para então poder escolher a melhor forma de agir. Quem já viveu uma situação tipo: calma, não fica tão nervosa. Eu não tô nervosa. Quantas vezes isso já aconteceu com a gente? Quando só nos damos conta depois que já explodimos, depois que já reagimos, no automático, né? Encostaram na gente e já, bum, explode. E muitas vezes também esquecemos que não são só as palavras que nós dizemos, mas o tom. Até os animais percebem um tom ríspido, até os bebês percebem. É só falar com um bebê, você não precisa nem levantar a mão. Falou ríspido, ele chora. Falou doce, suave, ele pode até começar a rir ou ficar calmo e dormir no teu braço. O tom com o qual a gente fala, as expressões, nossas expressões. Se eu explodo desse jeito, eu não tô nervosa. Não adianta depois querer dizer que eu não disse, não foi bem assim, porque a nossa cara mostrou exatamente a raiva, a chateação, a explosão que veio de dentro. E que veio repentina. E isso muitas vezes complica situações, complica, a solução de problemas, mesmo quando conseguimos transformá-los em desafios e buscamos dar o nosso melhor. Se escapa uma reação, pode jogar água nessa fogueira e ir tudo para trás e termos mais trabalho para solucionar a situação, né? E realmente é uma questão de treinar. Eu gosto de dizer que não somos explosivos ou nervosos, estamos explosivos e nervosos. Estamos numa fase de estar pisando em ovos e se alguém olha e fala com a gente torto, a gente já explode. Estamos porque nossa mente é absolutamente plástica, absolutamente possível de ser remoldada, retreinada, se nós realmente colocamos o nosso esforço de um pouquinho por dia, treinar a atenção, vamos lá, eu vou tratar esse assunto, então baixo o celular, desligo o rádio, foco aqui.
E mesmo que seja no meio de muito ruído, se eu quero prestar atenção naquela aula daquele professor, naquela, como se diz, palestra, e mesmo que haja ruído em volta, eu vou focar toda a minha atenção naquilo. E principalmente se tratando de relações interpessoais, é muitíssimo importante focarmos naquela situação, naquele momento. E por isso treinamos nossa mente com meditações de foco de atenção para depois colocar foco em reflexões de nos conhecer. Será que eu sempre ajo dessa maneira? Olhar a reação das pessoas a cada palavra nossa, a cada atitude nossa. E eu sempre gosto de fazer um exercício prático para que as pessoas que me sigam possam sentir realmente como essa transformação é possível. Porque quando entramos em exercício meditativo, toda a energia do nosso corpo se exercita. Toda a energia do nosso corpo vai se transformando. Então, vamos lá, quem quer fazer o exercício agora junto comigo para depois voltarmos a refletir a respeito. Então, nos colocamos em postura de meditação, eu aqui sentada no meu sofá, quem tem flexibilidade pode colocar-se na posição do yogi, na posição de lótus, com as pernas cruzadas, né? As plantas dos pés para cima, os joelhos em lateral. Ou quem tiver um problema de coluna pode estar deitado no sofá ou na cama, sem dormir, de pernas flexionadas e olhos entreabertos para meditar. Meditar e relaxar antes de dormir com esse propósito é excelente. Mas se temos o propósito de meditar para refletir sobre algum assunto, é importante permanecer acordado. Então, mão em concha, mão esquerda em concha, mão direita em concha sobre ela, dedos polegares tocando, olhos entreabertos, olhando o ponto fixo no chão ou na mesa à nossa frente, dependendo de onde você está, se numa cadeira ou no tapete de meditação. E vamos relaxar e acalmar, imaginando que toda a nossa musculatura se solta, desde o topo da cabeça até os dedos dos pés, soltando, relaxando, do topo da cabeça aos dedos dos pés. Imagina a energia percorrendo todo o seu corpo, do topo da cabeça até o dedo dos pés. Energia agitada, energia de tensão. Toda essa energia flui e desde os seus dedos dos pés vai penetrar na terra, sair do seu corpo, descendo desde o topo da sua cabeça, percorrendo todo o seu corpo, essa energia agitada, penetrando na terra, saindo pelos seus pés, pelos dedos dos pés. E imagina então todo o seu corpo soltando e relaxando. E agora vamos colocar nossas mãos suavemente sobre o nosso ventre e vamos
inflar o ventre quando inspiramos e murchar nosso ventre quando expiramos. Ventre infla quando inspiramos, ventre murcha quando expiramos. E vamos fazer 3 respirações abdominais profundas, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Retomamos a nossa respiração normal, já com o nosso corpo todo oxigenado. Retomamos a postura das mãos, que pode ser com os polegares e os anulares, ou as mãos em concha uma sobre a outra e os dedos tocando. E agora vamos refletir e fazer uma análise do nosso dia de hoje sobre algum momento em que reagimos a algo. Hoje ou ontem, um momento em que tenhamos reagido a algo automaticamente, sem pensar, sem refletir a respeito, sem ter conseguido parar e então agir mais adequadamente. Vamos pensar em alguma situação que ocorreu em que reagimos automaticamente e o resultado não foi tão bom. Pode ser recente, pode ser algo passado que já aconteceu há algum tempo. Voltamos a estar de fora, nos observando como numa tela de cinema, vendo a situação como ocorreu, sem nos julgar, observando exatamente como aconteceu. Observando nossa expressão, observando o que dissemos, observando o tom com o qual falamos. E observando a reação das outras pessoas.
Será que eu poderia simplesmente, depois de um primeiro susto, talvez haver calado, respirado, me acalmado antes de abrir a boca, antes de falar ou me ressaltar? Será que a situação realmente precisava de uma reação imediata minha? Ou perdi alguma boa oportunidade de solucionar um assunto por não ter conseguido respirar, me acalmar antes de falar? Será que eu enganchei na tentativa do outro de me ofender, de me magoar e esqueci que só me ofendo e só me magoo se eu permitir? E posso esperar que o outro termine de reagir e, em vez de reagir de volta e aumentar o problema, simplesmente esperar, baixar a tensão do outro e verificar a melhor forma de agir. Agora agradecemos essa nossa meditação de hoje, essa reflexão, meditação reflexiva, um exercício muito parecido com o tema da semana passada, da live da quinta-feira passada. Mas precisamos lembrar que nossas emoções estão interligadas. E que quando começamos a pensar em algo, vem o reflexo de toda essa situação. Paciência, impaciência, agir, reagir, raiva, tudo ou tranquilidade, tudo está sempre interligado. E o mais bonito que acontece quando treinamos a nossa mente é que quando decidimos olhar para nós mesmos e encontramos um aspecto que não é tão adequado e complica a nossa vida em várias situações e nos focamos em trabalhar sobre esse aspecto, com grande surpresa vamos ver que em outros aspectos relacionados da nossa vida, como uma cadeia de dominó, começam a melhorar também e se transformar também. Isso é muito interessante. Também de acordo a um post que colocamos essa semana, que as pessoas gostaram muitíssimo, uma ideia. A Silvana recebeu esse post, me enviou e decidi postar isso. Foi muito interessante. Começa com um quadrado que vai girando até depois ser um círculo. O quadrado avança na sua transformação mais lentamente, até que vai lixando e limando as arestas, que podemos olhar como limando as nossas inadequações,
que no início eu preciso me controlar para lembrar de não fazer mais passo a passo, cada dia ficar mais fácil, até que eu não preciso mais controlar porque eu já naturalmente não faço. E então a última esfera já gira com muita rapidez e traz luz, e gira com luz, uma luz que vamos atraindo para nós mesmos, uma luz que, como o budista fala, recordem a flor de lótus. É uma semente que tem que ser plantada no lodo. Os vasos de flor de lótus têm terra no primeiro quarto, 2/3 de água em cima até formar muito lodo. A semente é colocada lá embaixo e ela vai brotando e germinando pelo lodo, pela água suja e lodosa, e essa flor maravilhosa que no geral é branca, mas também tem algum tipo de lótus e lírios, são da família, às vezes rosa e tudo, maravilhosa, flutuando no lodo, que às vezes até é fedido mesmo, um lago fedido de lodo, mas a flor tá maravilhosa lá. E o budista coloca que, uau, a luz aqui do meu aro apagou. Não sei se cansou, esquentou demais, eu acho. Uau! Espero que vocês possam continuar vendo bem o meu rosto, mas o que será que aconteceu? Tá muito quente. Vamos lá. Infelizmente, a luz do meu aro pifou, mas eu acho que vocês continuam me vendo, certo? Bom, o budista compara a flor de lótus como a iluminação, o potencial que todos nós temos de bondade, de gratidão, de bodhicitta real, que seria o apoiar aos demais, e de nos desenvolver, de abrir nossa mente, deixar fluir todo esse desenvolvimento. Por isso que muitas vezes vamos encontrar figuras do Buda sentado numa flor de lótus, porque representa o nosso potencial de desenvolvimento que existe em todos nós. Só depende da gente querer desenvolver. Só depende de nós nos colocarmos em movimento para desenvolver um pouquinho de exercício cada dia, e pequenos passos trazem grandes transformações. E por isso, esse meditar, esse tempo mínimo de 15, 20 minutinhos por dia nos faz conectar com essa semente de lótus que está dentro de nós, essa luz que está dentro de nós, que é toda a energia que habita o nosso corpo e pode ser desenvolvida. Nossa mente não está aqui. Nossa mente é toda a nossa energia que anima esse nosso corpo. Uma mágica maravilhosa que não precisamos nos carregar, né? Como se diz, na tomada, não precisamos carregar, não precisamos trocar de bateria, nos carregamos com a luz solar, nos carregamos com a nossa alegria, a nossa felicidade, lembrando sempre que o mau humor, a explosão, a raiva ativa todo o nosso corpo, e vamos produzir cortisol, ativa os hormônios. Nossa mente ativa nosso cérebro, que vai produzir o que o corpo não quer. Se é uma energia negativa, vai vir cortisol, que é o hormônio da raiva,
do mal-estar, da depressão, certo? E quanto mais alegrias, bem-estar colocamos, ou melhor, quanto mais alegria, positividade, sorriso colocamos no nosso dia a dia, mais serotonina, que é o hormônio do bem-estar, e isso vem com a meditação. Porque a meditação acalma a nossa mente, purifica a nossa energia e ela comanda o cérebro para liberar serotonina, para liberar dopamina, que nos dá mais força e mais motivação para ir atrás dos nossos objetivos e dos nossos sonhos. E estando plenos de dopamina, de serotonina, para não entrar na neurociência e nas discussões científicas, estamos plenos de bem-estar, de motivação. Qualquer que seja o susto, qualquer que seja a tentativa de agressão, em seguida ao primeiro susto, conseguimos respirar, conseguimos nos acalmar e deixar que o outro esvazie tensão e podemos agir da melhor maneira possível. Ou se a situação não é com o outro, mas vemos, por exemplo, uma criança ser atropelada e eu estou aqui fazendo algo, mas eu vejo a coisa acontecendo. O susto vem naquele momento, mas eu tenho um bom potencial, no ato eu vou e resolvo da melhor maneira possível. Ajo da maneira mais adequada. Como uma história que eu conto muito frequentemente e que ocorreu com vizinhos de meu esposo nos Estados Unidos, morando em Nova York, pequenos, com vizinhos que tinham filhos também, morando no alto de uma rua, uma enxurrada, uma super chuva de outono, vento e tudo. Uma das crianças do vizinho, uma criança de 5 anos, escorregou na chuva e caiu no bueiro e se foi. E o pai não teve dúvida, estava chegando em casa, estacionou o carro, as crianças saíram, o pequeno escorregou, caiu no bueiro, ele desceu meio quarteirão, tirou a tampa do bueiro de baixo, se enroscou na escada e pescou o filho na enxurrada. No momento, os vizinhos todos correndo, ninguém entendendo, esse pai reagiu num segundo e depois tiveram que chamar o pessoal da prefeitura de Nova York, e foi necessário 3 mamutes daqueles de 2x4 com cordas e correias para trazer aquela tampa de concreto para voltar a tapar o bueiro central da rua. Essas que a gente vê, a criança caiu no bueiro lateral e ele arrancou a tampa do bueiro central. Da onde tirou essa força? E histórias que a gente escuta por aí que são surpreendentes. Essa força vem da mente, dessa energia, desse momento de ação. Reação seria, ai meu filho, e ficar paralisado e não fazer nada. E quantas vezes isso acontece? Eu me lembro de quando houve o tsunami na Tailândia, várias filmagens de pessoas que estavam no balcão dos hotéis e vendo a água entrando, gente passando, gritando por socorro, e essas pessoas petrificadas no balcão, não conseguiam fazer nada, enquanto outras se amarrando assim na grade do balcão e pegando gente da água e trazendo para dentro.
como agimos, como reagimos. Uma reflexão muito importante, que depende do bem-estar que consigamos conectar e atrair para nós diariamente. Quanto mais autoconfiantes, mais tranquilos, mais plenos de bem-estar, mais plenas de bem-estar, de motivação, o medo fica de lado e eu tenho a certeza de que eu vou conseguir. E a gente age. E é maravilhoso isso, porque se o medo ou a raiva nos paralisam, tem muita gente também que paralisa de raiva. E quando estamos plenos de energia negativa, travamos. E só vai ser reação, explosão, que vai aumentar um problema. Ou vai ser ok, transformo o problema em desafio e vou conseguir agir. E dependendo da urgência da situação, eu vou agir em 1 segundo que é necessário, porque se eu parar para pensar, eu não consigo, e até me transformo em super-herói, ou em outras situações que não demandam urgência, mais tempo ainda eu tenho para me acalmar, principalmente pensando em relações interpessoais. Mais tempo eu tenho para me acalmar antes de abrir a boca, para preservar aquela relação. Quantas vezes dizemos coisas para nossos esposos, esposas, filhos, vizinhos, parentes, amigos, e que uau! Cristal rachado, que a gente sempre vai ver a rachadura por dentro e nunca mais vai poder consertar, talvez. Quem sabe ainda possa ter uma segunda chance, mas se não conseguirmos tomar um tempo para agir em lugar de só reagir, vamos trazer mais problemas, mais dificuldade para a nossa vida e vamos arriscar relações muito importantes para a nossa vida. Alguém aqui, deixa eu ver quem escreveu, a Silvana. Vendo bem, quem tá vendo bem? É a Regina Seschini e a Aparecida. Pois é, Silvana, o ring light não tem nem uma semana, mas que vamos fazer? Reagir e... é novo! E a luz já se foi com tanto que gravei essas semanas, paciência, vamos ver, quem sabe ele descansando, porque eu desconectei. O ring light estava muito tenso, precisou se acalmar, não aguentou nem o tempo da live. E aí, comentários, perguntas, como vamos a respeito de reagir e agir? Somos pessoas que tendemos a reagir mais ou a conseguir respirar fundo e agir mais? Quem se anima? Aqui, essas meninas tão caladinhas. Ai. Como é que foi essa meditação que fizemos hoje para refletir a respeito?
Silvana está dizendo que precisa exercitar. Todos nós, na verdade, uns mais, outros menos, mas todos precisamos exercitar, né? Então, controlar os impulsos, Silvana, no começo, sim, é necessário, porque das primeiras vezes é aquela questão, a nossa mente como uma caixa de acrílico, com uma fenda, né? Então, a gente olhando através da caixa vai vendo alguns conceitos que começam a fazer sentido. De repente, entra, mas a gente ainda tem que parar para pensar, para agir diferente ou não agir daquela maneira, né? E com o tempo, quanto mais treinamos, já não é necessário controle, porque sempre precisamos. Olá, Felipe, que não é Felipe. Linda essa menina. Vamos lá, bem-vinda à live. Já passou como se diz, o exercício meditativo, mas foi um exercício sobre agir, ou melhor, ao contrário, reagir ou agir, né? Que se linka muito com a live da semana passada de transformar os problemas em desafio. E realmente, para nos ajudar a transformar problemas em desafios e poder agir da melhor maneira, a gente precisa, depois do primeiro susto, calar sem reagir, respirar fundo para poder refletir e agir. Mas a live vai ficar gravada para as que estão entrando agora poderem ver como foi desde o início. Simone, bem-vinda. Costumo agir sempre, mas preciso melhorar muito, a Regina, claro. Regina, quando estamos em... isso é uma questão também que nós temos que nos tratar com carinho e com cuidado. Tem fases na nossa vida em que é muito mais fácil a gente administrar as próprias emoções. E tem acontecimentos graves e sérios na nossa vida em que ficamos mais à mercê dessas emoções e é mais complexo e mais difícil. Agora, uma coisa é certa: se diariamente buscamos fazer o nosso exercício para estar presente aqui e agora em cada momento, sempre é mais fácil poder agir, poder transformar problemas em desafios e encontrar a melhor maneira de agir. Então, o muito importante é alimentar nossa mente diariamente. Pensar que o treinamento mental é como a alimentação do corpo. Quantas vezes comemos por dia? Quantas vezes sentimos a necessidade de nos alimentar durante os dias? 3 vezes mínimo, 5 vezes, com lanchinhos. No inverno, mais vontade de comer mais, né? No verão, o corpo aguenta com menos, mais fresco. No inverno, precisamos de mais. Comida mais gordurosa, mais densa. A mente é igual. A mente precisa também ser alimentada. Nosso corpo é plástico. Com falta de alimento, ele murcha. Com excesso de alimento, ele explode, né? Fica enorme. Com o alimento adequado, ele fica do tamanho adequado para nós, para nossa altura, com o peso adequado, a gordura adequada, o que for. O equilíbrio está equilibrado, mas sabemos que o nosso corpo é plástico e a nossa mente também.
Tudo que não é trabalhado e não é alimentado atrofia e vai se encurvando, vai entristecendo, vai desaparecendo. E tudo que é trabalhado ou regado como uma planta floresce. E a nossa mente é plástica, quanto mais trabalhamos, mais florescemos. E mais adequadas vão ser nossas ações. E inclusive em épocas de mais dificuldade. Quanto mais trabalhamos, né? Isso, para não reagir. Isso aí, Regina. Então, imaginando que de repente estamos numa viagem e imaginamos que vamos sair de um ponto, chegar no outro e na hora do almoço e lá vamos almoçar e fura o pneu do carro, ficamos o dia inteiro na estrada até que o guincho chegue e sem comer porque não parou perto de um posto de gasolina. Então, se eu estou mal alimentado, meu corpo vai sofrer muito. Se eu estou bem alimentada quando sair, ok, vou sentir a necessidade, mas não vou desfalecer, né? E a mente é igual. E o mais interessante é que quanto mais treinamos, mais ela pede ser treinada, mais o treinamento flui mais fácil. Claro que no início isso passou comigo também, né? 1 segundo de atenção e eu já estava, voltamos para atender o objeto de meditação ali. Se era a minha respiração, meu relaxamento corporal, uma reflexão, o que fosse, no início, poucos minutos de atenção e vai num crescente. E a gente precisa ser paciente conosco mesmas. E principalmente jogar fora o julgamento. Estou meditando, já pensei em outro. Isso não adianta, vai brecar. Vem o pensamento, solta, nada de reclamar consigo mesmo. Ok, deixa ir e continua. Importantíssimo refletir, alimentar esse treinamento mental diariamente, pouco a pouquinho, para estar preparadas e nos transformar cada dia mais para que possamos, numa situação de emergência, numa situação crítica de relacionamento explosivo, poder parar, respirar e agir, em lugar de reagir explodindo. Vamos ver, Maria Lucélia. Participei do exercício de meditação, foi de... não tinha visto. O segredo é encontrar... peraí. Desde que não... O segredo é encontrar uma solução para a situação, desde que não ofendamos a ninguém e buscamos nossa felicidade. Não esquecer da repetição do treinamento mental. Perfeito? É isso mesmo. Exatamente. Sempre vamos buscar evitar avançar no limite do outro, mas muito importante também respeitar nossos limites e dar a conhecer, né? É isso aí. Muito bem. Que bom que deu tempo, eu não vi que você tinha participado do exercício, que bom. Mas os que não participaram e entraram mais tarde, pois vai estar gravada essa live. Algum comentário mais ou alguma pergunta? Vamos ver, tem coraçõezinhos voando por aí, que bom que está servindo, que está sendo de apoio para que vocês, pouco a pouquinho, vão desenvolvendo essa habilidade de lidar com as emoções, né? Para isso, treinamos nossa mente e é um treinamento
que é uma alimentação para a nossa mente e uma alimentação para o nosso corpo físico, nos alimentar de bem-estar, nos alimentar de motivação, seja a idade que tenhamos. Os objetivos e os sonhos mudam e se transformam, mas estar alimentado de bem-estar e de motivação é a coisa mais maravilhosa que possa ocorrer, né? A vida inteira. Então, para isso, seguir nos alimentando, seguir nos tratando com paciência. Muito bem. Aí a Cisquine, as participantes, agrega muito. Ai, de nada, Regina. É isso aí. É uma felicidade para mim poder compartilhar isso que eu aprendi em todos esses anos estudando filosofia do budismo tibetano, meditando diariamente, algumas vezes o mínimo, outras vezes, uau, quando tinha tempo, algumas horas, e todo mundo é capaz de chegar lá, certo? Algumas vezes na escada do escritório onde eu trabalhava, saía para como é que fala, a área da escadaria, lá levava o meu cartão para não sujar o terninho de trabalho, sentava, meditava. Viajando em quarto de hotel, sentada na cama do hotel, mas fazendo a minha alimentação energética diária do meu treinamento mental. Maravilha, e é maravilhoso poder compartilhar, porque realmente nos apoia, principalmente nos momentos mais importantes da nossa vida. A gente vai ficar baqueado, vai ficar profundamente triste, vai sentir dor, vai ter que viver essa dor para depois então soltá-la, evitar entrar em sofrimento. Até é um bom, como se diz, é um bom título para uma próxima live, dor ou sofrimento. Vamos ver se vai ser da semana que vem ou alguma delas, mas é bom que anotemos esse título, porque realmente é uma reflexão bastante importante também dentro do budismo. Dor e sofrimento. Minhas queridas, então ficamos por aqui hoje. Agradeço muitíssimo a participação de todas vocês e uma super boa noite. Desejo que realmente tudo que eu posso ensinar, vou compartilhar com vocês, porque para mim foi um grande presente aprender e desenvolver esse instrumento para viver melhor, e ofereço a vocês para que vocês possam ir aplicando em suas vidas para também viver melhor. Uma boa noite a todos e até!